Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Sistemas Operacionais. Eu sou o professor Bruno Guilhem. E aí, a gente vai começar. Bom, seguinte, a disciplina, dependendo da turma, ela pode aparecer como apenas Sistemas Operacionais e não Lab. Tanto faz, tá? Se é Lab ou se é SO, nós temos uma parte da ementa que ela é igual. Então tá aí o meu contato. Lembrando que dentro do Moodle, eu coloquei lá outros contatos para você. Acompanhe a disciplina lá no Moodle para você ir dando uma olhada no que vai acontecer. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos seguir então para saber o que vai acontecer nessa disciplina. Liga o seguinte: a ementa, depois você dá uma olhada, fica à vontade, tem lá no seu plano de ensino, tá? A bibliografia, essas três bibliografias, aqui ó, o livro do Silberschatz, ele é também um livro aqui, ó, que é outro livro, tá? Que é a bibliografia 1, 2 e 3. Olha, tem o livro do Stalin, tem o Tannenbaum e tem o Stalin. São os dois livros de ouro. Então, essa bibliografia aqui é a bibliografia, assim, mais consagrada, beleza? O livro do Luiz Paulo Maia, né? Ou do Machado, número 1 ali, é uma bibliografia que eu já tive bastante acesso. E a do Galvin, do Silberschatz, é um livro bastante ilustrado, colorido, etc. As três e outras estão na biblioteca virtual, na biblioteca física. Pode ficar à vontade em acessar, tá? São os livros que eu utilizei para tirar nosso material, para fazer os slides e assim vai. Ótimo. Continuando, qual é o objetivo? O objetivo é fazer você conhecer alguns elementos do sistema operacional. Principalmente o processo de gerência. Depois, nós falamos de deadlock, nós vamos falar de threads, nós vamos falar de concorrência, tá? Concorrência, nós vamos falar de escala e assim vai, beleza? Tranquilão? São algumas coisas que nós vamos conversar aí sobre os sistemas operacionais. Bom, então o que é um sistema operacional e qual que é a relação que o sistema operacional tem com relação à estrutura? Lembra, a estrutura do sistema operacional é assim, ó. É a parte física, não é sistema operacional, é sistema computacional, tá? A parte física, os programas, e um deles é o sistema operacional, tá bom? Depois, quem estraga, né? Ou seja, o usuário e, hoje, a conectividade. Ok? Legal. O sistema operacional é um software, mas de que tipo? É essa relação que eu gostaria que você entendesse, que você visualizasse. Tá bom? Que tipo? Bom, para você conhecer um pouquinho, o que é normal na ementa, ter lá uma parte que é a fundamentação histórica, tá? A história dos sistemas operacionais. Eu não vou contar essa história, não vou usar uma aula para fazer isso, mas você tem um vídeo, tá aqui, ó. Clica aqui, assista o vídeo, tá? Assista o vídeo. E se você quiser também, o que eu te indico é Piratas do Vale do Silício, tá? É outro vídeo que eu indico que você procure aí. Tem Netflix, se não estou enganado. Não sei se é Netflix, se é Amazon, mas tem. E esse videozinho do YouTube aí é só para você entender um pouquinho da história, de quando começou, quando o Steve Jobs resolveu criar um computador para o usuário, chamado de PC, né? Personal Computer. Né? O Personal Computer, que hoje pode ser dividido em desktop, computador de mesa, laptop, computador de colo e palm top, computador de mão. Tudo bem? Tranquilão? Bom, eu tenho um vídeo aí, não vou startar para não rodar um vídeo dentro de outro vídeo. Eu quero mais é que você entenda a estrutura, entenda o padrão de funcionamento. Certinho? Ótimo. Tá aqui um pouco da estrutura do sistema operacional para você entender que você tá aqui, ó. Você, usuário, tá bem aqui, certo? Você, user. Aí você vai interagir com o navegador, vai interagir com os editores de texto, de planilhas, você vai interagir com os jogos, e eles, essa camada toda aqui,
né, que são aplicativos e utilitários. Tem diferença entre eles, tá? Tem diferença entre o que é aplicativo e o que é utilitário. Vai o quê? Vai interagir com o sistema operacional, que vai interagir com o hardware. Tá vendo? Toda essa camada aqui é a estrutura do hardware. Se você pegar aquela primeira bibliografia, o livro do Luiz Paulo Maia, você vai ver lá que nós temos uma divisão em 6 níveis aí para o sistema operacional, tá? Uma divisão em 6 níveis para o sistema operacional. Bacaninha? É só para você ter uma ideia inicial do que nós vamos trabalhar. Ou seja, nós vamos trabalhar com o grande gerente, com a grande alma do sistema computacional. Costumo dizer que o sistema operacional é assim, literalmente uma mulher. Por quê? Porque ela que comanda, ela é multifunção, ela é que dita as regras, e o hardware é o homem, né? É o cara que faz o trabalho pesado, mas com o cérebro chamado sistema operacional. Tá certo? Né? Eu costumo dizer que toda família bem estruturada tem, né, uma mulher assim, acompanhando tudo. Então, o sistema operacional seria isso. Seria aquela criatura que tem olhos em todos quanto é lugar, é multitarefa, consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? Por isso que ele é o hardware aí, por isso que ele é a estrutura, que a alma é o sistema operacional. Beleza? Brincadeiras à parte. É só para você entender, né, o princípio de funcionamento e a importância dele. Sabe por quê? Porque se um dia você for programar, seja um sensor para fazer captura de dados de profundidade de petróleo, aquela navezinha que vai para Marte, se você for fazer uma programação de um sensor que vai medir velocidade de vento, enfim, não sei. Você vai precisar entender o sistema operacional, caso contrário, essa interação vai ficar comprometida. Tá? Até mesmo se você for fazer uma programação web que vai utilizar a estrutura do sistema operacional, você vai precisar de entender primeiro o sistema operacional para poder encaixar o software nele. Por isso que essa disciplina existe. Bem, então você vai ter você vai ter uma aula separada, estruturada, a aula número 3, vai ser específica para falar disso aqui, ó. Que todo o sistema operacional, sem exceção, todo o sistema operacional, sem exceção, ele é dividido em interface gráfica do usuário, mais um interpretador de comandos, vou chamar aqui de shell, mais um núcleo, né? Núcleo do sistema, ou kernel. Beleza? Tá aí. Todo o sistema operacional é dividido com essa estrutura. Mas você vai ter uma aula para falar disso aí, né? Nós vamos parar um tempo aí para te mostrar, né? Vamos estudar um pouquinho de cada um dos sistemas, o que faz isso, e isso aqui principalmente. Porque a programação você até pode fazer aqui, mas é para executar, para interagir com o núcleo. Ok? Primeira tarefa de casa para você. Professor, imagina o seguinte, nesse desktop que eu estou aqui aguardando essa aula, eu estou usando o Windows 10. Mas no meu notebook pessoal, eu tenho o MacBook. Então eu uso o sistema iOS. Aí eu quero falar um pouco de Linux. O que eu faço? Eu tenho que formatar. Então você vai utilizar uma máquina virtual. Tá? Você vai utilizar uma máquina virtual. Beleza? Ótimo. Você vai utilizar uma máquina virtual para isso. O que você vai fazer? Eu vou pedir para você instalar qualquer uma dessas duas aqui, ó. Ou a VirtualBox ou a VMware. Essa aqui é grátis. Esta é a mais fácil. Então, minha dica é instalar isso aqui. Isso aqui são instâncias que você cria em nuvem, tá? Você vai lá, né? Você vai lá na Azure VM e você pode até usar um Raspberry Pi e você vai acessar a sua máquina, o seu computador, o espaço de armazenamento, o nível de processamento, a estrutura, os programas, todos estarão lá na nuvem. Você só vai acessar. Você pode acessar do seu celular, você pode acessar do seu Raspberry e assim vai. Tranquilos? Ok? Então, tarefa, presta atenção. Você vai instalar o VirtualBox, e depois, primeira tarefa. Segunda tarefa é instalar uma ISO do Ubuntu.
uma ISO Linux. Escolha a ISO que você quiser, tá? Uma ISO Linux, presta atenção. Eu recomendo que seja a Light Ubuntu. A Light Ubuntu. Por quê? Porque é leve, fácil de usar, ou pode ser qualquer uma que seja mais leve, não precisa ser uma super top, não. Só precisa de alguns comandos. De novo, se você fosse instalar um sistema operacional numa máquina, você fosse formatar um computador e instalar um sistema operacional, você não vai precisar de um disco de instalação? Então, o nosso disco de instalação da máquina virtual chama-se ISO. Chama-se ISO. Então, você vai baixar uma ISO do Ubuntu, tem na internet aos montes, tá? Você vai primeiro assistir vídeos sobre como instalar o VirtualBox. Na verdade, VirtualBox não precisa, né? Só baixar o programa, dar próximo, next, next, next e instala. Acabou. O que você vai precisar de assistir vídeo no YouTube é como que eu faço para configurar uma máquina virtual dentro do VirtualBox, beleza? Isso é relativamente trivial, mas se você tiver dificuldade, me procura. Fala, professor, tô com dificuldade, sim, mas cara, deve ter 1 milhão de vídeos na internet ensinando a fazer isso, tá? Primeira tarefa, então, é você ter o VirtualBox instalado e dentro dele uma máquina virtual. Eu vou mostrar para você aqui, ó, eu tenho várias máquinas virtuais rodando. Na verdade, eu fiz a VirtualBox. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui para você. Vai, tio. Ó. Beleza? Tá aqui as minhas máquinas virtuais, né? Ubuntu, Kali, Kali Linux, Metaexploit, que é para fazer teste de invasão, o Android, né? O Android, que é para eu programar aí os itens do Android, ó. Uma máquina com Windows XP, uma máquina com Windows 7, uma máquina com Ubuntu 20. Eu não digo para você instalar a última versão do Ubuntu, porque vai te dar um pouco de trabalho aí. É pesada pra caramba, tá? Mas eu tenho aí, ó. Se eu quiser dar uma olhada no Ubuntu, clico aqui. Se eu quiser o Windows 7, Windows XP, Android, enfim. E assim vai. Isso é o meu VirtualBox e as minhas ISOs. Para cada uma dessas aqui eu tenho uma ISO. Mas você vai entender isso aqui depois, quando você fizer a tarefinha, instalar o VirtualBox. Se você já utiliza o Linux, não precisa de fazer esses passos que nós estamos falando aqui. Tudo bem? Porque a gente vai fazer uma tarefa no Linux. É isso que eu quero te mostrar. Fechou? Então, sejam bem-vindos. Até a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar sobre classificação dos sistemas operacionais. Como que é o sistema operacional, como que ele é hoje, ou seja, ele era monotarefa, monousuário, hoje é multitarefa, multiusuário, enfim. Tá? Ele é preemptivo, não é preemptivo, vai ser para a próxima aula. O material já está postado. Faça bom uso e bom proveito dele. Até a próxima. Valeu!